Olá, pessoal! Hoje eu vou conversar um pouquinho mais com você sobre relacionamento e as habilidades de comunicação, então, que os casais adquirem ao longo do tempo ou precisam adquirir. Nas 2 semanas anteriores, eu conversei com você sobre as expectativas em relação às datas comemorativas e as expectativas em relação ao futuro, os planos e objetivos que esse casal tem. Também na semana passada eu conversei com vocês através de uma enquete feita então no Instagram de como que os casais então estão dialogando em relação às expectativas, né? A maioria dos casais então respondeu positivamente, mas tiveram alguns casais que disseram então que as expectativas não estão bem alinhadas e que também não existe um diálogo muito efetivo então com esse casal. A partir disso, então, eu venho conversar um pouquinho mais com você sobre essas expectativas, então, que não estão bem alinhadas e sobre essa questão do diálogo, né? A importância do diálogo, a habilidade que esse casal, então, deve adquirir. Primeiramente, eu pergunto para vocês, por que ainda continuar com esse relacionamento se as expectativas e o diálogo não está sendo efetivo? Então, para essa pergunta tem apenas duas respostas, ou é por comodismo ou é por amor. Aí eu pergunto, você está disposto a melhorar o seu relacionamento e ter, diríamos assim, um diálogo mais efetivo então com o seu parceiro ou com a sua parceira? Se a resposta então for sim, é por amor. Você continua com essa pessoa porque você deseja que tenha um futuro com ela, que algo realmente mude daqui para frente. Pensando nisso, então, a gente também tem aquele questionamento: ah, mas eu já estou meses ou anos com a pessoa, nada vai mudar. Então, sim, sempre é possível mudar. Mesmo que, diríamos assim, você está há anos com a pessoa e todo esse tempo vocês não tiveram um bom diálogo, vocês não conseguiram conversar muito sobre até questões passadas da vida, então, do seu parceiro, mas sim, dá para mudar, ainda pode ser mudado, então, daqui para frente. Outra questão também que deve se ressaltar é se tu está se dando conta de que algo não está legal, isso já é diríamos assim, um ponto principal para que o relacionamento comece a mudar, né? E além disso também, a maioria dos relacionamentos, então, que não tem essa questão do diálogo, podem pensar que algo sim pode ser mudado. E a melhor forma de lidar com essa situação, então, não é brigar, não é apontar os erros da pessoa, né? E sim, então, que poderia ser conversado juntos, né, para tentar entender o que está acontecendo com esse casal e para poder, então, pensar em uma saída para que isso se resolva. Então, para o diálogo ser efetivo, a primeira coisa que deve ser pensada é que precisam ocorrer duas coisas. E, diríamos assim, as coisas têm que ocorrer em ambos, né? Então, do casal. Precisa ocorrer a escuta e a fala. Então, não adianta um do casal falar, escutar e o outro apenas escutar ou apenas falar, né? Então, é algo que tem que ser feito realmente com os dois. A importância então do diálogo, né? Ele ajuda então a resolver conflitos, a resolver então os desentendimentos e a expressar os sentimentos. A partir de quando tu expressa os teus sentimentos a outra pessoa, isso mostra o quanto tu se importa com ela e ela vai se sentir confortável para falar sobre os seus sentimentos também, e daí da mesma forma tu vai se sentir então o quanto tu é importante então para aquela pessoa também. Além disso, então, o diálogo ele acaba trazendo um pouco sobre si e um pouco sobre a sua história de vida, tanto sobre as questões então de desejos que tu pretende, diríamos, adquirir, né? Questões futuras ou também coisas passadas então da sua vida. Claro, a gente sabe que falar um pouco sobre o passado, sobre algumas angústias que tu tem, não é muito fácil. Mas a gente também tem que pensar que a comunicação, diríamos, ela é um pilar do relacionamento, né? Para tu poder, então, diríamos, confiar na pessoa, tu precisa falar sobre os teus sentimentos, né? Se tu não fala sobre isso, a pessoa vai acabar cada vez mais se distanciando de você. Então, pensamos assim, que para o relacionamento é algo básico, então, se expor um pouco e acaba sendo, diríamos, se essa exposição, por exemplo, não ocorre, é algo que fica na rotina. Tu apenas vai falar sobre algo que já aconteceu no teu dia. Por exemplo, assim, como foi o teu trabalho, mas vocês não falam sobre planos futuros e o que vai ser dali para frente. Então, é algo essencial falar um pouco sobre isso. Além disso, também, a questão do diálogo, ela acaba influenciando do que tu quer pro teu relacionamento daqui para frente. Então, se tu não tem isso bem alinhado, se vocês não conversam sobre isso, já vai, diríamos assim, ter um ruído nessa questão da comunicação e do relacionamento.
Como eu disse, não é fácil falar, né, com outras pessoas sobre isso. Então, para esses casais então que possuem dificuldades para se comunicar, nada melhor do que a prática, né? Cada vez que tu vai mais conversando com o casal, tu vai começar a adquirir essa habilidade de poder falar então com o seu parceiro ou com a sua parceira. Mas para quem ainda não conseguir ter essa habilidade, o ideal é procurar então um psicólogo, um psicoterapeuta então de casais que vai auxiliar esse casal então a conversar um pouco mais sobre essa conflitiva, né, e sobre essa questão de comunicação que não está sendo efetiva. Então, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Até mais.